pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Brendo Mendes e hoje nós iremos falar sobre as doenças vesículos bolhosas. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês: dentro desse capítulo de hoje, nós iremos ressaltar e falar mais à frente a respeito de outras doenças nas próximas videoaulas do nosso curso aqui introdutório sobre patologia bucal. Desde essas doenças vesículo-bolhosas, nós temos aí subdivisões, que nós iremos aqui classificar esses três grupos. Nós temos as doenças viróticas, doenças imunológicas e aquelas de origem hereditária. Nessa primeira videoaula, nós vamos falar sobre herpes simples. Em outras aulas futuras, nós vamos terminar o tópico sobre as doenças viróticas e passando em cada uma dessas doenças aqui no passo a passo. E o que eu quero falar para vocês hoje? Primeiro, eu venho aqui convidar vocês para vocês se tornarem membro do canal. Você se tornando membro do canal, você vai ter acesso a todos esses conteúdos aqui que eu estou disponibilizando para vocês. Há infecções sobre herpes zoster, doenças de mãos e pés e bocas, e cada uma dessas doenças aqui que eu irei disponibilizar apenas para o pessoal que é membro aqui do canal. Você se tornando membro, vai ter uma aba ali dentro do YouTube, na playlist sobre patologia bucal. Ali em patologia bucal, somente quem é membro vai ter acesso a todo esse curso que eu estou terminando de gravar já, todo esse curso e disponibilizar aí para vocês, que é o pessoal que é membro. Essa primeira videoaula foi simplesmente que eu vou disponibilizar no YouTube. E nesse primeiro tópico da nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o herpes simples. O que vem a ser essa doença? O herpes simples simplesmente é uma doença transmitida por um vírus. E esse vírus é conhecido como HSV, que é o vírus herpes simples. Esse vírus basicamente vai representar aí algumas regiões ulcerativas, seja nas regiões do vermelho do lábio, no palato duro ou nas mucosas intraoral, na mucosa jugal, na região vestibular, intravestibular. E algumas características importantes que vocês irão notar, que eu irei repassar para vocês nessa videoaula de hoje. Primeiro, como é que é feita a transmissão desse vírus? É simplesmente pelo contato físico, seja principalmente no nosso caso, na odontologia, que é por meio da saliva. Seja ali pelo contato, você passa a mão na boca, encosta na região do lábio de outra pessoa. Então essa é uma forma de transmissão, pelo contato físico. Quais são as características clínicas em relação a essa doença? Nós vamos discutir mais à frente a característica específica, porque nesse momento eu quero aqui subdividir as suas manifestações. Primeiro, o herpes simples pode ter uma manifestação que nós chamamos de sistêmica ou primária. Ou ela pode se manifestar por meio da manifestação localizada, conhecida também como secundária. Quais são as diferenças entre elas e como você pode diferenciar cada uma delas? Vamos lá. A sistêmica basicamente é que você precisa entender que a primeira vez que você é infectado pelo vírus, ela é conhecida como manifestação primária. Essa manifestação se dá ali em torno por volta dos 15 anos de idade. Quais são as características delas? Primeiro, vamos voltar aqui em relação ao nome. Essa manifestação primária do herpes simples, ela é conhecida na primeira manifestação, ou seja, a primeira vez que você adquire o vírus, ela é conhecida como gengivo-estomatite primária, ou simplesmente conhecida também como gengivo-estomatite herpética primária, ou conhecida também como gengivo-estomatite herpética aguda. São algumas características aí, algumas diferenças aí em relação ao nome. Vamos lá. Ela vai atingir ali por volta de 15 anos de idade, é a primeira manifestação do herpes simples. E quais são as características dela? Se vocês observarem essa imagem aqui do lado direito, é que nós temos aqui algumas áreas avermelhadas, eritema nessa região, com um centro mais esbranquiçado. Vamos observar região bem delimitada, tanto nessa região quanto nessa região aqui, indo ali em sentido de transição da mucosa para o vermelhão do lábio. Nessa região aqui mais próxima ao fundo de sulco, um pequeno eritema aqui, um vermelhinho, uma região mais esbranquiçada. Quais são os pontos importantes que você precisa notar em relação à gengivo-estomatite herpética aguda, ou manifestação primária do herpes simples? É que essa lesão, a primeira manifestação dela, ela acomete as pessoas por volta de 15 anos de idade. Uma vez que ela acomete, normalmente ela constitui por lesões múltiplas, ou seja, normalmente não acomete uma única região. Outro ponto importante, ela acomete principalmente a região
mucosa, ou seja, ela não é comum na região do vermelhão do lábio e ela também não é comum na região do palato duro. Então essas são as 3 características principais que você irá observar. Ela também pode vir, ela vai ser ou pode ser acompanhada por alguns sintomas, como febre e dor de cabeça. Agora nós vamos passar aqui para a manifestação secundária, ou conhecido como localizada, e diferenciar cada uma delas para você se identificar aí no momento do diagnóstico. Vamos lá. O primeiro ponto para nós entendermos aqui em relação à manifestação secundária é que, uma vez que você ocorreu a manifestação primária, esse vírus ele vai entrar no estado de latência. Ele vai para uma região conhecida como glândulo trigeminal. O que vem a ser isso, Breno? O glândulo trigeminal basicamente é uma região, se vocês observarem, tem uma aula minha aqui no YouTube que eu falo sobre o nervo trigêmeo. E o nervo trigêmeo, se nós lembrarmos, ele possui 3 ramificações importantes aqui para nós, cirurgiões dentistas, que é o nervo ali, o oftálmico, o maxilar e o mandibular. E o encontro desses 3 ramificações vai formar o que nós chamamos de glândula, que é o glândula trigeminal. Nessa região do glândula trigeminal, o vírus herpes simples possui a capacidade de deslocar para essa região e se permanecer em um estado que nós chamamos de latência, ou simplesmente um estado adormecido, onde ele não vai ter a sua manifestação em seguida. Como assim, né? Tive a primeira manifestação do herpes simples. Esse herpes simples, nós iremos discutir alguns tratamentos a respeito dele. Houve a manifestação, logo em seguida acabou a manifestação. Esse vírus vai para a região do glândula trigeminal. Lá no glândula trigeminal ele vai permanecer em um estado de latência ou um estado adormecido. Por algum motivo você vai ter ali, pela exposição do sol, ou seja, ou simplesmente por um tratamento quimioterápico, ou pelo simplesmente você adquirir outra doença, uma doença sexualmente transmissível, pode ser que o seu sistema autoimune vai abaixar. Uma vez que abaixa o seu sistema imune, você vai possibilitar a manifestação desse vírus, ou seja, ele vai sair do estado de latência e vai se manifestar ali na cavidade oral dessa pessoa. Vamos lá. A manifestação secundária desse herpes simples é simplesmente o vírus saindo do seu estado de latência e se expressando ali na região da cavidade oral. Já falamos aí sobre o glândula trigeminal e quais são as características principais que você deve notar e diferenciar da manifestação primária. Primeiro, nessa manifestação secundária, ela não é muito comum na região de mucosa. Ela é comum na região do vermelhão do lábio e na região do palato duro. E ela atinge principalmente a pessoa no estado em adulto já. A diferença entre eles é: a primária normalmente já comete a pessoa em torno de 15 anos, secundária a pessoa já está ali maior de 18 anos. Ela está em adulta, por volta de 16, acima de 16, 17 anos. Outro ponto, essa lesão aqui em relação à primária, ela acomete principalmente a região de mucosa. A secundária atinge principalmente a região de vermelhão do lábio e atinge a região de palato duro. Essas são as características principais. Normalmente a sistêmica primária ela é acompanhada dos sinais e sintomas que são febre e dor de cabeça. Quais características vocês devem observar? Se vocês observarem essa imagem aqui do lado, essa imagem do lado direito, é que nós temos que uma manifestação do herpes simples secundária atingindo tanto a região aqui de transição do vermelho do lábio como a região peribucal e na região da pele. Outro ponto que eu quero falar para vocês é que, após a manifestação dessa doença, ela não deixa sinais na pessoa, que é de suma importância vocês notarem isso. Observe, esse mais do lado aqui do lado direito é a manifestação do herpes simples. Após ali em torno de uma semana houve a regressão e o vírus foi para o estado de latência, normalmente foi para o glândula trigeminal. O que vocês devem notar? Nosso objetivo aqui é simplesmente não acabar, exterminar com o vírus, e simplesmente colocar o vírus em latência. Vocês vão observar que os medicamentos usados para o tratamento da herpes simples simplesmente vai regredir, possibilitar que o vírus retorne para o glândula trigeminal e entre no seu estado de latência novamente. Algumas outras características que eu quero passar para vocês são: observe, todas essas aqui são manifestações secundárias que eu estou passando para vocês.
Região do palato duro, nós temos que lesões com bordas bem delimitadas, um aspecto eritematoso, um aspecto vermelho, e são as lesões com centro mais esbranquiçado, um centro meio amarelado, e são lesões que são múltiplas, ou seja, não são lesões únicas, se manifesta aqui em várias regiões. Um aspecto que nós vamos repassar para vocês é que como realizar o diagnóstico diferencial, uma vez que o herpes simples manifesta no palato duro, e qual que é a diferença deles do herpes zoster, que são características que você observa o aspecto clínico, basicamente você pode se confundir. E na aula de herpes zoster eu vou passar para vocês qual a característica principal que você vai observar para você diferenciar o herpes simples para o herpes zoster. Outro ponto importante, já no aspecto aqui do lado direito, observe regiões mais eritematosas, com centro mais avermelhado, e normalmente nós temos novamente lesões múltiplas na região do palato duro. Esta é a manifestação secundária. Nós temos aqui um aspecto na região do vermelhão do lábio, observe essas vesículas nessa região, que podem se manifestar também pelo herpes simples. Outro ponto importante que eu quero falar para vocês são alguns sinais prodrômicos até o processo de formação da crosta após adquirir o vírus herpes simples. Primeiro sinal, vamos supor que a pessoa se infectou pelo herpes simples, não sabe ainda quais são os primeiros sinais. Primeiro, ela pode sentir na região do lábio. Algumas regiões do lábio, ela pode sentir aumento da temperatura, sentir uma vermelhidão leve e começar a coçar a região do lábio. Esses são os sinais que nós chamamos de sinais prodrômicos, sinais prévios antes da manifestação clínica do herpes simples. Logo em seguida, há a formação que nós chamamos de vesícula. Formou essa vesícula na região do lábio, essa vesícula vai aumentar o seu tamanho e vai estourar. Uma vez que essa vesícula estoura, ela vai formar regiões ulcerativas, essas regiões ulcerativas. Após formar a região ulcerativa, ela vai formar uma camada acima dessa úlcera, que é a crosta. Então nós temos duas manifestações aqui. A imagem do lado direito, nós temos aqui já no aspecto de crosta, e aqui do lado esquerdo nós temos aqui a formação das vesículas. Então esse foi o passo a passo que eu passei para vocês. Formação de vesícula, estourou, formou a região ulcerativa, logo em seguida forma a região de crosta, e o aspecto aí em relação aos sinais prodrômicos, que é coceira, aumento de temperatura, são sinais prévios para você saber se vai ocorrer ou não a manifestação do herpes simples. Em relação ao tratamento, que é de suma importância vocês observarem. O tratamento basicamente ele é feito por meio do aciclovir. Então, qual que é os pontos importantes que você deve observar? Essa manifestação é em adulto ou em criança? Essa pessoa possui dificuldade de tomar comprimido? Se ela possui dificuldade, qual que é a segunda opção que eu posso usar nesse tratamento? Essas são as características que você deve observar para você realizar o diagnóstico e realizar o tratamento de forma correta. No tratamento, nós observamos em adultos aciclovir 200mg, 25 comprimidos no total. Nós temos aí 5 comprimidos ao dia durante 5 dias no intervalo de 4 em 4 horas, até a remissão aí dessa lesão. Caso você precise usar alguma dose a mais, nós escolhemos o de 400mg. Os tópicos, nós temos outras opções aí, que é o iodo, então as suas manifestações em forma de creme, e você vai passar na região tópica, na região da lesão. Aciclovir, Zorivex também em forma de creme. Então, são as características que eu quero passar para vocês aqui, diante das manifestações, como ela é adquirida e qual que é o tratamento que você vai usar para regredir e tratar o seu paciente. Então, todas essas outras aulas, basicamente, vai se basear nesse roteiro. E aqui no final dessa videoaula, eu venho aqui convidar vocês novamente para vocês se tornarem membro do canal. Você se tornando membro do canal, lembrando que eu vou realizar várias playlists aqui, não somente de patologia bucal, mas na parte de dentística, na parte de prótese, na parte de cirurgia, na parte de implante, que são as características muito importantes, os conceitos iniciais, que vai dar muita base para você na região do implante, que é de suma importância na odontologia hoje. E essas são as características que eu quero falar para vocês. Tenham uma boa tarde. Vamos lá.